Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Biolousada, em versão em casa. Desde a pandemia estamos a fazer sessões online, chegando a muito mais gente em todo o Portugal e às vezes até no estrangeiro e outros continentes, onde também já chegámos com os nossos programas. O programa Biolousada iniciou em 2016 com o objetivo de informar as pessoas da comunidade de Lousada sobre os valores naturais que têm. Todos os meses íamos para o campo com um convidado, com um perito que nos falasse da biodiversidade, dos valores naturais, do património cultural ou etnográfico local. Uma vez que a Covid não nos permite agora convívios tão em proximidade, passámos este modelo passámos o programa para o modelo virtual, o que também nos permite ter convidados diversificados, de várias áreas de peritagem, digamos assim, várias áreas científicas, e hoje é a primeira vez que vamos abordar este tipo de ciência no Biolousada. E tenho o prazer de vos apresentar um convidado que é uma celebridade nacional, na verdade, na área das ciências políticas. Vamos ter connosco o professor doutor Filipe Teles, que é da Universidade de Aveiro, é doutorado em ciências políticas, docente no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, na mesma universidade já referida, e desempenha atualmente também a função de pró-reitor para o desenvolvimento regional e política de cidades. E tem um currículo vastíssimo que eu vou aqui tentar sumariar, sem aborrecer, porque é mesmo muito longo e muito completo. O Filipe é também vice-presidente da European Urban Research Association e de uma série de outras entidades muito importantes na governação, na política local, na ciência política. Por exemplo, integra boards e steering groups, por exemplo, do Local Government and Politics Standing Group da European Consortium for Political Research e muitas outras entidades que eu nem vou atrever-me a pronunciar. Tem trabalhado como consultor em diversas organizações, como, por exemplo, o Comitê Económico e Social da União Europeia, para outras organizações como o Conselho da Europa, Joint Research Center, a própria Comissão Europeia e várias outras instituições importantes. Integra a equipa de consultores internacionais num projeto de capacitação de líderes em governança integrada da Global Financial Facility, do Banco Mundial. É, entre muitas outras coisas, autor e coautor de vários artigos científicos e de livros que são referências para a governação. E o mais recente desses livros, publicado já em 2021, é um dos ensaios, dos famosos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e este ensaio intitula-se Descentralização e Poder Local em Portugal. Filipe, eu espero que tenha feito jus com este breve sumário, que não me tenha enrolado muito. Muito obrigada por teres aceito este convite. Muito nos honra a tua presença e a tua expertise e que tenhas aceito o desafio de vir falar a um programa de ambiente sobre políticas e sobre ciências políticas. Filipe, boa noite, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre o tema. É a primeira vez que me apresentam como celebridade. Eu pensei que Quem fosse um trabalha programa e nestas não. áreas é verdade. Não pensei que estava a pensar que estava a entrar para uma casa qualquer e que tinha câmaras à minha volta. Parecia Oh, assim Filipe, naqueles inícios. isto não é uma casa qualquer, é o Via Não, Lousada. claro, não. Isso, exatamente. Não é um Big Brother qualquer, é o Bielousa. Não, mas Não, muito obrigado. superior, é muito superior. Isso tenho a certeza. Aliás, fui acompanhando algumas das iniciativas e já fui passando por Lousada quando era possível passar em alguns dos eventos Bem que sei. foram organizados. Agora vamos esperar que seja possível daqui a pouco tempo, voltar a estar presencialmente. Aliás, eu preferia mesmo que esta conversa fosse presencial, porque permite interagir de outra forma e gostava mesmo que ela fosse uma conversa. O desafio foi precisamente para isso. E agradeço e cumprimento todas e todos os que quiserem aturar esta conversa durante algum tempo, mas depois, se calhar, façam perguntas e isto vai ser certamente muito Eu mais posso animado do que eu estar para aqui a dizer falar. aqui, eu posso dizer que estávamos a falar em off antes de abrir a sessão, que este ensaio que eu falei da Fundação Francisco Manuel dos Santos é um livro
pequeno, como todos estes ensaios são, e eu fartei-me de aprender e não poderia deixar de convidar o Filipe a vir aqui falar disto. Fiquem aqui, mesmo quem não tem nada a ver com a área da governança, vão aprender imenso, de certeza. E Filipe, peço desculpa por ter interrompido, mas eu tinha que fazer aqui esta nota prévia. Vai ser mesmo Não, uma fazes bem. conversa muito interessante. Vamos manter isto neste tom de conversa. Eu sei que combinámos que eu poderia aqui, durante alguns minutos, explicar um bocadinho também o que é que fiz aí nesse livro, mas quero começar ao contrário, que é, terminaste a apresentação a dizer que agradecias a alguém que vinha falar num programa sobre ambiente. Dos muitos projetos que por aí andam, das coisas que eu ando a fazer, felizmente, porque tem sido uma área onde me vou aproximando mais, felizmente vários deles têm a ver com temas de ambiente. Aliás, estou em 2 projetos europeus Horizonte 2020, que são... Um é sobre soluções baseadas na natureza em contexto urbano, e portanto é políticas urbanas, mas Urban Nature Solutions, e portanto o uso das soluções que a natureza nos pode dar para melhorar a vida em cidade. E outro sobre a economia circular da água e, portanto, também... E para além do projeto da pegada ecológica dos municípios. Portanto, eu ando aí O perto. ambiente Eu ando aí está perto. presente, digamos. Um dia hei de ser salvo. Deixar assim. Olha, queria que de facto este momento fosse em tom de diálogo, mas nesta breve apresentação que farei do que entendo ser a descentralização e que relação é que isto pode ter, nomeadamente com a gestão ambiental ao nível dos municípios. Eu procurei imaginar que me estavam a fazer perguntas que é para que também este momento não fosse assim completamente dependente de uma intervenção seca da minha parte. E queria partilhar convosco, e confessei isso em off há pouco, tenho feito algumas conversas deste género a partir do ensaio da Fundação, que foi publicado pela Fundação, e queria confessar-vos, dizia-vos, que uma das perguntas mais comuns que normalmente acontece, e assim já evitam uma, mas acontece quando a conversa começa sem nenhuma apresentação, é se Portugal é ou não um país centralizado. Para quem não leu, ou para quem não sabe a resposta, ou para quem não, ou se eu não fizer a apresentação antes, esta é normalmente a primeira pergunta. E esse foi, curiosamente, esse é precisamente o ponto de partida para o livro. O objetivo foi, para além de tornar mais acessível esta informação, todos os objetivos que estes ensaios da Fundação têm, de divulgar ciência, de aproximar das pessoas o conhecimento que se vai produzindo nas academias, havia aqui uma missão quase secreta e clara, que era secreta, mas depois tornou-se muito clara a escrever o livro, que é demonstrar ou mostrar, trazendo alguma informação e procurar responder precisamente, começando por responder precisamente a esta pergunta, se Portugal é um país centralizado ou não. A resposta é muito fácil, não custa nada dizer, é um país muito centralizado, independentemente dos indicadores que usamos, e eu apresento alguns no livro para comparar o modelo de governação em Portugal com outros países. Portugal está entre os mais centralizados da Europa. Há várias formas, e deixem-me só falar de três números. Uma é olharmos, por exemplo, para a percentagem, a parte das despesas públicas. Depois, se quiserem, podemos esclarecer isso depois, mas a parte da despesa pública que é efetuada pelo nível de governo mais próximo dos cidadãos, no nosso governo local, os municípios e as freguesias, quando comparado com a despesa pública efetuada a nível nacional. Em função de um valor que é igual percentualmente, por isso é que comparamos na comparação com os outros países, que é a percentagem do PIB. Em Portugal esse valor, esqueçam o que é que significa, mas o número interessa, o valor é 5,6%. A média da União Europeia é de 15,5%. 3 vezes mais. Outro indicador é o é a despesa pública nacional, que é efetuada ao nível nacional. Portanto, em vez de comparar com o PIB, ver quanto é que da despesa pública toda o governo, o Estado português, gasta, qual desse gasto é efetuado ao nível local. Em Portugal, 12,6%, a valor médio para a União Europeia, 33,4%. Terceiro, que também é um indicador curioso, e as nossas câmaras municipais queixam-se muito disto, que é o emprego público.
quanto do total dos funcionários públicos portugueses trabalham em níveis subnacionais do governo, 18%, aproximadamente. Eu aqui estou a arredondar todos os números, que é para ser mais fácil. Se compararmos com alguns países europeus, os mais descentralizados, estamos a falar, nesses países, de valores entre os 60% e os 75% dos funcionários públicos a trabalhar em níveis subnacionais. O que é que isto indica, qualquer um deles? Que estamos no oposto, nos antípodas de algumas experiências mais descentralizadas na Europa. A posição que Portugal ocupa, também, que é uma espécie de sub-pergunta que às vezes aparece, também não tem mudado muito nas últimas décadas. Apesar de termos ouvido falar, e eu posso também comentar isso daqui a pouco, das transferências de competências, do aumento de competências dos municípios, de algumas reformas que vão sendo feitas ao longo dos últimos anos, o que é verdade é que a posição de Portugal, comparada com os outros países europeus, também não muda. O que significa que também os outros vão aumentando as suas competências ao nível local e vão promovendo reformas descentralizadoras após, no nosso caso, décadas de regime já democrático. Alguns dos países com os quais nós nos comparamos têm apenas 2 décadas e meia ou 3 décadas, se falarmos dos países, os antigos países de leste, já estão mais descentralizados do que nós e têm uma democracia há menos tempo. Se olharmos para estes indicadores, quem são os nossos companheiros? A Grécia, a Irlanda, e depois países que pela dimensão também se explicam, Malta, Chipre, a Eslováquia, a Bulgária. São os nossos companheiros centralistas. Nós estamos longe da Alemanha, da Espanha, da Finlândia, da Suécia, da Bélgica, da Dinamarca, que tem valores superiores a 65% total da despesa pública a nível subnacional. Portanto, vejam bem a diferença. E esta é normalmente a resposta à minha primeira pergunta. Sim, somos um país altamente centralizado. Também costumam perguntar se tem havido sinais, até porque eu acabei de dizer que vai havendo reformas, vão havendo transferências. Eu já usei esta expressão algumas vezes. Eu digo sempre que é um país, tem sido dados passos tímidos. E mais do que tímidos, eu diria, e essa julgo que é uma mensagem que passou razoavelmente no ensaio, são passos desarticulados. Ou seja, não há uma visão articulada do que significa a descentralização. Porque a descentralização, essa é a segunda pergunta, o que é isto, afinal, descentralização? Palavrão. Descentralização não é apenas aquilo que normalmente nós vemos ser discutido no espaço público, no Parlamento, nos jornais, na comunicação social, na rua, como quiserem, que é transferir competências do Governo Central para os governos locais. Esta é a ideia normal. Descentralizar é passar competências, aquilo que o Estado faz, ou o Governo, ou a Administração Pública Central faz, para estruturas não centrais. Os municípios, as freguesias, as comunidades intermunicipais, seja o que for. O problema é que descentralizar não é só isso. Não é? Descentralizar implica isso, que é transferir poderes para níveis de governação subnacional, mas implica também outras coisas. Implica que estes devam ser acompanhados de capacidade para implementar essas competências, esses poderes. Capacidade tem que ser organizacional, tem que ser capacidade técnica. Não vale a pena transferir muitas competências na área do ambiente, por exemplo, e os municípios não estarem capacitados para receber essas competências e terem poder de decidir sobre políticas públicas com um impacto tão significativo como aquelas que têm a ver hoje com a área do ambiente. E, portanto, capacidade técnica, capacidade política, humana, financeira, etc. Portanto, segunda condição, para além de competências, capacidade. Importa também considerar, eu diria, fundamental, a necessidade de clarificar competências em função dos diferentes territórios. É uma coisa pouco não vou dizer mal feita, mas é um problema que nós temos em Portugal, em off também estávamos a falar sobre isto, como é muito pouco claro para um cidadão normal, minimamente informado, mesmo aqueles muito informados, quem é que tem responsabilidade sobre o quê? Quem é que é afinal responsável sobre a recolha e o tratamento de lixos, resíduos sólidos, por exemplo? É a Câmara? Não, afinal é a empresa intermunicipal que é dependente de uma associação de municípios, ou então é da comunidade, ou então é de uma empresa que não tem nada a ver com a prestação de serviços, mas a prestação não é feita ao município e por aí adiante. Isto só à escala do município. Se metermos em cima disto as CIMs, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas em alguns casos, Lisboa e Porto, as CCDRs, associações de municípios de fins específicos, estratégias de valorização territorial, etc. Vejam a complexidade que nós temos. Se nós falamos só em descentralização, como transferência de competências, e não associamos a isto uma outra condição, que é descomplexificar, clarificar essas competências em função dos territórios, então também temos um problema e não temos descentralização. Portanto, terceira condição, descomplexificar.
acresce também a necessidade, e eu acho que aqui é fundamental, e percebemos todos isso, que quanto mais competências se tem, mais responsabilidade se tem sobre o dia-a-dia dos territórios, das populações, também devemos aprofundar a democracia de proximidade. E, portanto, não vale a pena falar em descentralização se dentro da descentralização não falarmos também de novos mecanismos de responsabilização, legitimação dos órgãos de decisão com responsabilidade sobre as políticas e competências atribuídas, novas formas de entender também a governação local, de responsabilizar as estruturas que dependem dos governos locais, por exemplo. Hoje sabemos que temos quem se preocupa com este debate sobre a democraticidade das comunidades intermunicipais, a democraticidade das CCDRs. Portanto, há também um quarto D, que eu acrescento no final do livro, que é o da democracia local. E há um quinto uma quinta condição, que também é um D, todos eles são Ds, por uma questão apenas de marketing, que é fácil de explicar. Estão aqui, não sei se... Não aparece, por causa do filtro. Eu estou a abrir o livro na página dos 5 Ds da Dos 5 Ds. descentralização. E a última é algo que é muito difícil em Portugal, porque temos esta tradição de tratar tudo de forma igual. E quem olha para as questões ambientais como a sua principal área de interesse, de preocupação ou de trabalho, sabe que não há nada igual. Os territórios são todos diferentes, têm necessidades diferentes, são ecossistemas diferentes, têm comportamentos diferentes. É completamente diferente gerir do ponto de vista ambiental um território absolutamente impermeabilizado numa grande cidade ou gerir um território que tem essencialmente reservas naturais, por exemplo. Uma grande parte dele é reserva, ou é zona ecológica, ou é uma zona protegida, ou é REN, ou tem mais de 50% água, como é o caso de uma parte significativa do território do município de Aveiro, só para falar de onde estou. São territórios diferentes. Qual é que é o nosso problema? Nós tratamos o diferente de forma igual. O modelo de governação, as competências, a estrutura organizacional, temos tudo igual no país, independentemente de governarmos Lisboa, Barrancos, Lousada ou Aveiro. O modelo é o mesmo. Tem pequenas diferenças. Claro, tem diferenças nos recursos financeiros, na massa crítica, no número de vereadores, mas são coisas pequeninas. Não estamos a falar das coisas sérias, que é competências diferentes para territórios e contextos diferentes. Este é o quinto D, é o da diferenciação. E, portanto, quando falamos de descentralização, devíamos falar destes Ds todos. E, portanto, aquela timidez e a visão integrada que eu disse que faltava é porque normalmente só se trata de um dos Ds e se esquece os outros na discussão, se esquece os outros nas reformas, se esquece os outros no debate político. E essa parece-me ser uma condição fundamental, uma visão integrada sobre descentralizar. Terceira pergunta que me fazem. Eu estou a poupar trabalho. Eu não tenho trabalho nenhum hoje, é uma maravilha. É verdade, eu posso fazer a entrevista agora e mudar de posição. Ótimo. Terceira pergunta, eu diria que nem é pergunta, mas normalmente é um dos argumentos mais usados contra a descentralização, ou questionando o porquê em Portugal de se transferir competências para os municípios. E um argumento normalmente usado é o de Portugal é um país pequeno. Não precisa, não faz sentido. A partir do centro, seja onde for, neste caso Lisboa, a partir de um centro é possível governar o país. Esse é um dos mitos que eu julgo que é preciso, de uma vez por todas, acabar. Portugal não é um país pequeno. É uma coisa que devíamos repetir todos. As crianças, quando entram para a escola, deviam aprender a dizer Portugal não é um país pequeno. País pequeno, há muitos na Europa, muito mais pequenos do que nós, e Portugal não é. Aliás, é interessante verificar que se considerarmos a população nacional, somos 10 milhões e temos a mania de dizer somos poucos. Não. Se compararmos, por exemplo, a população, dizia eu, a população total, ou o valor médio, que é uma coisa mais interessante, de habitantes por município, nós temos cerca de 10 milhões e meio de habitantes ou de residentes e temos 308 municípios, 278 no continente, mas pronto, teremos 308 municípios em Portugal. Portugal devia estar só, de acordo com estes indicadores, por exemplo, devia estar no grupo de países que têm pelo menos 2 níveis de governação subnacional, ou seja, regiões ou estruturas distritais, estruturas de governo político intermédio. Porque todos os países que têm exatamente as mesmas médias incluem, já sentem a necessidade de ter governação de proximidade de outra forma, o subnacional organizado de forma diferente. Nós não. Achamos que o centro chega e com mais poderes de preferência. Consideramos mesmo desnecessário, ou considerar que é desnecessário para nós. E isso era o mesmo que se tivéssemos essa lata, em termos de média populacional por município, de dizer à Áustria, à Dinamarca, não o número total de habitantes, mas média por município. À Áustria, à Dinamarca, à Holanda, à República Checa, à Suécia, e dizer-lhes
meus amigos, vocês estão errados, vocês têm muitos níveis subnacionais, vocês têm poder a mais ao nível local, transfiram tudo para o centro, estão errados, nós é que estamos certos. O nosso problema não é esse. O nosso problema é o da indefinição. E é um problema de um medo, eu falo disso no final do livro, parece-me haver um medo grande de descentralizar. Há uma espécie de... Eu já fui mais bruto do que no livro procurei ser delicado, que é, mas eu gosto de o dizer, eu julgo que há uma permanente infantilização da nossa parte, sobre nós mesmos, porque ao querermos o poder afastado de nós, o poder mais próximo é o poder local, e portanto ao querermos o mais afastado possível e estarmos sempre a desconfiar da transferência de poder para o poder local, já podemos falar dos defeitos, isso é outra coisa. Mas o que estamos a dizer é que nos estamos queremos ter uma tutela paternal sobre o próprio país, distante, que tenha o poder quase todo, que represente 80% dos funcionários, que represente 70 e tal por cento das despesas todas, que represente a visão toda sobre o país. Nada mais errado quando falamos de desenvolvimento, quando falamos de sustentabilidade, quando falamos de resposta às diferentes necessidades das pessoas, porque isto só se traduz quando há proximidade nas estruturas de governação. Quando há proximidade entre o governo e o território, quando há proximidade entre as políticas públicas e as necessidades específicas. Isso acontece nos governos locais. Têm capacidade hoje? Não têm. Têm os meios? Temos uma classe política capaz de o fazer? Não. É óbvio que não. Agora, nunca o faremos se mantivermos uma estrutura desequilibrada como temos neste momento. Só para vos dar mais alguns números, só para chatear. A Europa do Conselho da Europa, não a Europa da União Europeia. Portanto, o continente, os 47 países do continente, às vezes contamos 49, outras vezes 50, depende se incluímos a Rússia, o Azerbaijão ou não, mas os 47 mais dos Urais para cá têm 102.137 municípios. Governos locais, porque nem todos usamos a palavra município. São 102 mil governos locais. Quase 50% desses governos locais correspondem, quase 50%, portanto 50 mil governos locais estão em França, na Alemanha e na Ucrânia. São os países que têm os governos locais mais pequeninos. Têm municípios extremamente pequenos em termos de população, mas mantêm-nos. E há alguns deles, com exceção da França, já explicarei depois, se quiserem, os outros têm mais competências do que nós ao nível local, apesar de terem muito menos gente. Se juntarmos a estes a Espanha, a Itália, a República Checa e a Roménia, temos 70% ou 70 mil, porque o número é fácil de fazer as contas, 70 mil municípios da Europa nestes países só. E Portugal não é, de facto, o país pequeno. Lá está, se olharmos para a média de habitante por município, aquele número que há pouco eu referia, nós estamos bastante acima da média europeia. Nós temos cerca de 34 mil habitantes por município em média, em Portugal. O município médio português tem 34 mil habitantes. Isto significa, perdão, não é isto, o município médio tem um bocadinho mais, porque é mediana, temos uma média de 34 mil habitantes por município. Os únicos que estão acima de nós, só para acabar esta conversa sobre sermos um país pequeno e não se pode transferir mais, os únicos que estão acima de nós, um deles não conta porque já saiu da União, é o Reino Unido, e não tem... entre colegas que trabalham nestas áreas, nós normalmente dizemos que o Reino Unido não é governo local, porque tem mais de 150 mil habitantes, eles fizeram um processo de fusão dos governos locais históricos e agora não têm, de facto, estruturas locais, não conta. E depois temos a Dinamarca, que tem 98 municípios, mas também tem muito menos população do que nós, e que tem uma média de 56 mil habitantes por município. A Holanda, com 41 mil habitantes, e depois a Irlanda e Portugal aproximando-se, a Irlanda com 37 e Portugal com 34. Todos os restantes que eu não disse, todos, estão a ver todos? Têm menos habitantes em média do que nós por município. Claro que o nosso problema não é esse, aqui podíamos falar de outras coisas, podíamos dizer a diversidade, há municípios que têm 1.400 habitantes, há municípios que têm uma freguesia, há municípios que têm 500 mil habitantes, há municípios que têm 59 freguesias, a fusão já foi das freguesias em Barcelos, e portanto há uma diversidade muito grande, territórios completamente diferentes. Mas lá está, não é a diversidade que deve explicar a centralização. É precisamente a diversidade e o número médio que nós temos, a capacidade do município, que deve explicar maior descentralização. É exatamente o recinto ao contrário do que normalmente é explicado.
não quero falar dos outros, os checos têm 1.600 habitantes em média por município, 1.600, veja, Meu Deus. 30 vezes menos. Os franceses têm 1.700, a França tem municípios que não têm população, tem 2 municípios sem população. Eram velhos municípios e que se mantiveram como delimitação administrativa, mas ninguém lá vive. Mas isto são só aquelas anedotas que se contam. Os suíços têm 3.000 habitantes e, como sabem, a Suíça é um país completamente diferente do ponto de vista da sua governação, estrutura política, é uma federação, é uma confederação altamente descentralizada, mas altamente descentralizada para uma média de 3.000 habitantes por município. E nós temos medo quando temos 34.000. Os alemães têm 5.000 em média. E por aí adiante. Não esqueçam isto. O argumento do excesso não faz sentido. O argumento da diversidade, sim. Esse sim. Temos territórios diversos e precisamos de respostas diversas. Quando é que devemos fazer isso? Continuando mais uma pergunta, antes de irmos à última, que é sobre gestão ambiental, e depois abrir a conversa. Eu numa última pergunta, uma das últimas vezes que me fizeram uma pergunta sobre quando é que se deve começar, eu usei um ditado chinês, que é um ditado muito adequado a este programa, que é um ditado sobre quando é que é a melhor altura de plantar uma árvore. E o ditado diz: o melhor momento foi há 20 anos, o outro é hoje. Basta parafrasear isto e falar de reformas, transformar isto em reformas do Estado e dizer, de facto, há 20 anos que já devíamos ter reformado esta forma de governar o país, a outra é hoje. Já vamos sempre tarde. E eu diria que o mais urgente mesmo é termos um modelo de governação com mais poder a nível subnacional, com mais capacidade, diferenciado, com menos complexidade, isso é fundamental, com capacidade de resolver a malha complexa onde nós que trabalhamos, os que trabalham mais com a administração pública ou que estão com responsabilidades da administração local sabem que é uma confusão enorme para explicar a outros, e precisamos de entender, ou ajudar, eu acho que uso esta expressão também no ensaio, ajudar o legislador a perceber que há mais do que o lugar do poder, o local do poder, há uma coisa que se chama poder local, que é muito mais interessante. O legislador normalmente está muito interessado no lugar do poder e no seu poder. Mas o poder local tem potencial para ajudar a resolver isso. Se a descentralização seria benéfica, última pergunta, nomeadamente para introduzir a parte do debate de hoje. Olhem, há uma ideia importante que eu gosto também de transmitir, é que os governos locais continuam a trabalhar com base num sistema político e administrativo que resultou da transição, eu já sei esta frase, resultou da transição do país para a democracia. Ou seja, nós temos um modelo de governação em Portugal, um modelo subnacional. Não estou a falar do sistema político, não estou a falar do regime, não estou a falar do país, estou a falar da forma como nos organizamos subnacionalmente, nas regiões, nos municípios, etc. Que foi desenhada há mais de 40 anos, num momento de transição para a democracia. E a natureza e a velocidade da mudança, num país hoje que enfrenta desafios completamente diferentes, completamente novos, uma nova forma, que precisamos de uma forma também de governar, que se adapta ou que introduz instrumentos e capacidade ao nível regional e local de responder a coisas como coesão territorial, que está na agenda há muito tempo e que nós não somos capazes de responder, sustentabilidade, política urbana, precisa de competências e respostas diferentes, política para outros territórios. A desertificação dos territórios rurais, os serviços públicos sejam capazes de atender às expectativas de cidadãos que têm necessidades diferentes em territórios diferentes e proximidades diferentes, a capacidade de responder também com flexibilidade, adaptando as políticas públicas aos territórios. E, portanto, há condições óbvias, como nós sabemos, porque nós sabemos todos isto, que um desenho feito há 45 anos é datado. Não é? Uma obra de arte de há 45 anos ainda é considerado arte contemporânea. Mas deixem passar mais uns aninhos e já começa a ser considerado uma obra, já é do século passado, pelo menos. Não é? Já é do século passado. Portanto, atualizar não faria mal. Outra coisa que nós sabemos é que o papel dos... Andamos todos a dizer muito que os governos locais têm um papel fundamental nas políticas ambientais, na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade social, ambiental e económica, que as autoridades e os líderes locais estão cada vez mais a assumir um papel central. E vemos isso, por exemplo, nas redes de cidades mundiais que se constituíram em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc., que têm assumido um papel cada vez mais central e exemplar nesta agenda.
Mas uma coisa é dizer isto, outra coisa depois é ser capaz de implementar isto ao nível local em Portugal. E, de facto, o conhecimento, a inovação, as soluções relacionadas com a sustentabilidade global, deixem-me dizer assim, requerem, obviamente, uma perspectiva local. Não há ninguém que esteja a dizer o contrário. Apesar da grande agenda global, nunca se tornou tão óbvio a necessidade de responder a essa agenda com políticas locais de ambiente. Óbvio, não é? Todos dizemos o mesmo. E, portanto, as escalas territoriais são fundamentais. Mas só é possível falar de escalas territoriais que sejam fundamentais para dar resposta a estes desafios se essas escalas corresponderem a estruturas de governação com capacidade e com poder para o fazer. Portugal, alguns dos limites parecem muito claros a isto, já os identifiquei como consequência direta da excessiva centralização, mas as questões da capacidade, da escala, da autonomia, que são normalmente determinantes para uma política ambiental e de sustentabilidade integrada, não se podem verificar em Portugal da mesma forma que em países mais descentralizados. Apesar da retórica, do discurso todo sobre a importância do poder local nestas coisas, do ambiente, deixem-me dizer assim, nestas coisas do ambiente, um argumento que tem sido reiterado por todos os grandes decisores e relatórios internacionais e decisores políticos nacionais e locais. Há poucas provas de mudanças objetivas e tangíveis. Esse é um dos nossos problemas, com a devida exceção que resulta daquilo que é típico no governo local, é que há sempre exceções, há boas práticas, há bons exemplos, há iniciativas que são absolutamente inovadoras e que são exemplares, mesmo em Portugal, para outros países seriam exemplares e seriam interessantes de replicar em outros países. O meu problema com isso é que eu só consigo encontrar exemplares, não consigo encontrar uma atitude, um comportamento médio em termos de política, em termos de gestão ambiental ao nível municipal. O que é que significa? Que depende das pessoas. E não devia. O meu problema é esse. É que não devia depender a maior qualidade de políticas públicas ao nível local não deve depender de termos um líder ou uma líder político ou uma equipa autárquica ou um conjunto de técnicos mais capazes ou menos capazes. Não podia depender disto. Devia o desenho, a arquitetura institucional prever, incentivar isto. Devia dar capacidade para que isto acontecesse e não estar sujeito ao facto de, por acaso, naquele município surgiu uma equipa e um conjunto de pessoas e um conjunto de técnicos que têm mais capacidade do que noutro, ou que acordaram para ali, ou que reagiram bem. Não devia ser assim, não devia ser assim. E devia ser claro que esta competência e capacidade de implementar políticas públicas ao nível local, particularmente numa área tão relevante hoje como as políticas ambientais, não deviam estar dependentes de ondas. Sem uma abordagem mais sistémica, e é disso que tenho falado, mais integrada da governação subnacional, estamos longe de implementar as políticas de alto impacto que são desejadas para as sociedades sustentáveis. Não é? As autarquias locais tentam fazer o melhor muitas vezes, mas mesmo que queiram fazer o melhor, e o querer lá está é dependente de muitas coisas, que sem a autonomia, sem a capacidade, sem os instrumentos, sem os incentivos, sem a capacidade de resposta diferenciada, dificilmente terão grande impacto. Eu diria que podemos reconhecer, de facto, bons exemplos de experimentação institucional, política, deram um novo fôlego e têm dado um novo fôlego às políticas locais de ambiente, mas é necessário repensar o sistema para que elas possam ser, efetivamente, também as políticas sustentáveis. Não é apenas a sustentabilidade como fim, mas encontrar modelos sustentáveis para políticas locais de ambiente. Isto exige, e acho que me vou calar meia hora bolas, isto exige um novo debate, de facto, sobre a forma como a governação local se faz em Portugal. Há uma mudança importante na retórica, mas a autonomia, há pouco dizia isto, a autonomia, a capacidade, a articulação multinível, são condições fundamentais para que os municípios em Portugal possam dar um contributo mais efetivo em termos de sustentabilidade ambiental, de gestão ambiental mais eficaz. Não há mudança que resulte apenas da retórica. Não há, aliás, e não há retórica que se transforme em prática quando os instrumentos, os meios e as responsabilidades não estão atribuídas. Estas respostas de proximidade, de ligação à terra, de valorização do sentido de pertença, das cadeias curtas de produção, estou a juntar vários temas. Sim. Cadeias curtas também de consumo e de alimentação, dos mecanismos de compensação e de proteção de capital natural, da valorização e sensibilização, da educação para o ambiente, todas dependem de políticas e de gestão de proximidade. Não são as grandes campanhas nacionais, as grandes estratégias nacionais, essas podem orientar,
Agora, o poder local mais forte terá respostas melhores e mais eficazes. Estamos longe, em Portugal, disto. Temos excelentes exemplos que devem ser usados como bandeira, é verdade, mas estamos longe desta gestão e de política de proximidade com um modelo mais capaz. Estamos infelizmente, ainda longe. Pode ser que no debate saia um tom mais positivo. Obrigado. Era só isto. Obrigada, e acho que falo pela plateia. Tudo isto me gera muitas perguntas e eu estaria aqui a ocupar o Filipe a noite inteira com muitas perguntas e muitos cenários de prospecção do que é que, face à realidade que temos, do modelo de governação, ou desmodelo, digamos, o que é que então podem as autarquias fazer? E nós, pronto, estamos a falar de ambiente, e este programa é organizado pelo município de Lousada, que tem sido claramente uma referência em assumir a autonomia que não tem. Nós fazemos coisas à revelia, fazemos coisas porque achamos que é o correto, porque estão de acordo com o que são as recomendações e os normativos das Green Cities, mas estamos a fazê-los sem apoio de nenhuma entidade superior a nós. Portanto, resolvemos ir fazendo. E tudo isto me gera muitas questões. Eu li o livro com muita atenção e também este livro me gerou uma forma de pensar, e falávamos isso em off, Filipe, antes de ele abrir a sessão. Eu já sentia bastantes incómodos e não sabia era pô-los por palavras ou por tecnicismos de governança local. Por exemplo, para as pessoas que não possam não estar por dentro destes assuntos, eu estava a comentar, Lousada faz parte de um projeto internacional para melhorar as políticas regionais de gestão de resíduos. Vou-vos elencar o número de entidades que estão aqui envolvidas. Portanto, na gestão em baixa, portanto, quem gera os resíduos de Lousada é a autarquia de Lousada. Quem faz os transportes dos resíduos é um operador privado, que nada tem a ver. Existe um aterro sanitário que serve 3 municípios geograficamente vizinhos, mas que não pertencem às mesmas unidades administrativas. Esses resíduos, por sua vez, são geridos pela Ambiçosa, que é um grupo de municípios que nada tem a ver administrativamente uns com os outros. Depois há a Val Sousa, que é como é que se diz? Outra associação de municípios. E depois, sem ter nada a ver com as associações de municípios, há a Comunidade Intermunicipal, que tem 11 municípios. Todos estes dão resposta à CCDR. E a gestão de resíduos tem que dar resposta às normas que vêm da CCDR Norte. E, por fim, todas as CCDRs dão resposta à Agência Portuguesa do Ambiente. Agora, imaginem nós tentar explicar aos nossos parceiros suecos e lituanos e gregos e italianos que nós temos no consórcio, explicar que nós não conseguimos operar da mesma forma com os resíduos, porque temos todas estas entidades desarticuladas umas das outras, ou seja, as NUTs, a gestão administrativa e territorial do país, nada tem de ver depois com a parte prática de gestão de um único problema que são os resíduos. Eu poderia dar outro exemplo, que é, se falamos de áreas protegidas, e o Filipe já mencionou isso, temos uma série de instrumentos de gestão do território, como o RAN, ou seja, Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Rede Nacional de Áreas Classificadas, depois as autarquias, e depois as NUTs, e depois as delegações regionais, nas quais está subdividido o ICNF, que por sua vez também dá resposta ao ambiente e ao governo. Filipe, tens que introduzir os novos modelos de cogestão das áreas protegidas também, das reservas naturais. Essa eu deixei... Só para complicar ainda mais. Exatamente, nem mencionei de propósito. Mas o Filipe, tens uma frase que eu até copiei aqui para os meus apontamentos. Onde é que está? Que diz assim, sobre a complexificação que estavas a falar, que é um dos 5 Ds, que é descomplexificar. Atualmente temos então esta administração central, regional, vários arranjos subregionais, a nível intermunicipal, nível municipal e ainda submunicipal, que são as juntas de freguesia. E a frase é,
um país assim não é governável. E não é. E como é que nós. E vêm os fundos comunitários para promover a coesão territorial, a gestão, por exemplo, ambiental, não é? Que depende de fundos comunitários, vêm estes fundos para que haja coesão, integração e uma abordagem holística a tudo isto, mas vêm de Bruxelas e chegam a Lisboa e é tudo um grande ponto de interrogação. Não é governável, de facto. E então, Filipe, como é que nos orientamos? Olha, o retrato. Vamos tentar dar um tom positivo à coisa, à conversa, senão Ok. saímos daqui mais deprimidos ainda Não, a ideia não é do que essa, é fazer chegamos. um Não, tom não. crescendo, não é? Isso. No final vamos estar todos muito felizes. Espero. Mas o retrato é mesmo esse. O que é curioso, e eu já participei em vários projetos europeus de estudos comparados sobre governação subnacional, ou seja, como é que nós nos organizamos nos diferentes países e, portanto, não temos nenhuma dificuldade hoje, a comunidade científica que trabalha sobre isto, em dizer uma coisa, que é, quanto mais centralizado o país, mais tende o país, esse país, vou ter que repetir a palavra, a complexificar a forma como governa. Porque isto demorou-nos alguns anos a perceber esta evidência, mas isto até porque parece um contrassenso. Porque se nós centralizamos, estaríamos, do ponto de vista conceptual, né, ao centralizar alguma coisa, estaríamos a colocar nas mãos de poucos, ou de um, a informação toda, a capacidade toda, os instrumentos todos, e, portanto, não precisava de grande estrutura subnacional. O problema, portanto, isso seria a consequência óbvia. O problema é que, precisamente por aquilo que estavas a dizer sobre e aquilo que eu há pouco tinha dito, sobre a necessidade, por exemplo, usando os fundos comunitários, de os adequar às diferentes necessidades regionais e subrregionais, condição da política de coesão europeia e das regiões, e da especialização inteligente, e da articulação e das políticas de base territorial, é uma condição das políticas europeias. Só para dar este exemplo. Quando nós temos um modelo muito centralizado, por um lado, e do outro temos uma exigência de dar respostas territorializadas, quando queremos dar respostas territorializadas em centralização, o que dá normalmente é tentar redistribuir competências e poder por diferentes níveis. Normalmente a redistribuição mais administrativa do que de poder, é verdade, mas desenha-se a partir de um centro mecanismos de proximidade territorial. Quanto mais descentralizado, portanto, o contrário, o que normalmente acontece é que essa escala, quando necessária, é É procurada de mais baixo para fluida. cima. E como é procurada de baixo para cima, há uma resposta racional em termos de desenho. A resposta racional é 3 municípios perceberem: eu tenho aqui um ganho de escala se eu fizer tratamento de resíduos sólidos em conjunto. E, portanto, vamos entender. E estes 3 municípios entendem-se e a escala está ali e é muito clara para os municípios, é clara para os cidadãos que a procura de eficiência foi feita por iniciativa de baixo para cima e, portanto, cria racionalidade no sistema. E todos os modelos que são construídos porque já estão com a pirâmide invertida, porque já estavam mais descentralizados, mas a construção de escala vai ser sendo feita assim, normalmente são muito mais racionais, entre aspas, e muito mais fáceis de governar, são mais governáveis. Isso vê-se, por acaso não tenho aqui um mapa, mas recordo-me ter produzido um mapa interessante da Europa com estes 2 dados, não é? O nível de centralização e de autonomia local e o número de níveis subnacionais, porque Portugal, qualquer membro do governo português, quando vai a uma reunião, explica isto muito simples, de forma simples. Temos 2 níveis, meus colegas, senhores ministros, temos 2 níveis. O nacional e o local. É o que está na Constituição. Temos a possibilidade das regiões, que já está nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e há uma justificação geográfica para isso. E temos 2 níveis. É o modelo mais simples da Europa. Então não. E é uma forma como nós apresentamos. É mentira. É É mentira. constitucionalmente verdade, mas na prática temos o mais ingovernável possível, porque é uma confusão criada de cima para baixo. E, portanto, não é uma resposta positiva nem para nos animarmos, mas é dizer, de facto, é mais uma evidência da irracionalidade que é gerada por políticas centralizadoras ou centralistas. Oh, Filipe, mas isso já é uma evidência e é tão claro, e não é preciso ser um cientista político para chegar a esta conclusão. Nada, os cientistas políticos não sabem mais que Porquê os é outros, antes pelo que, contrário. Dizem evidências. É por isso que porquê é nós que há cá tanta estamos. aversão a este modelo de maior proximidade, de maior capacitação do poder local?
porque é que há tanta aversão à regionalização, por exemplo, ou à descentralização, mesmo que não seja através da regionalização? Olha, essa foi uma das perguntas que eu não coloquei, estás a ver? Olha, Pronto, boa. eu tinha que fazer o meu trabalho, não é? Sim, não fizeste bem. Não, olha, há monopólios em Portugal. Não é? Há um monopólio de poder que é histórico. Há uma questão de quase identidade cultural e de cultura política também do país, que é muito avessa à partilha de poder. Não é? E, portanto, um, esta é uma condição que eu julgo que é comum a países que têm uma história semelhante à nossa, que é de uma nação que foi sempre construída numa lógica centralista, e portanto também o sistema político, o sistema de governação é todo desenhado em torno disto, e portanto abdicar de poder é sempre muito difícil, também é humano, não é só uma questão, também é uma questão humana, abdicar de poder é difícil. Há um monopólio administrativo, e quem está mais ligado à administração pública local sabe bem como o poder das estruturas da administração central se exerce de forma muito manifesta, não é? Percebe-se, e perder poder é quase uma perda de estatuto. Por exemplo, Claro. sempre que se fala da possibilidade de reduzir o número de funcionários públicos da administração central e passá-los para a administração regional ou local, isso é muito mal visto pelos próprios, não é? Porque é uma perda de estatuto. Portanto, há aqui uma questão de monopólio administrativo e monopólio político e de estatuto e de cultura que é muito difícil de fazer mudar. E depois há esta condição que há pouco referia de uma cultura política portuguesa, portanto também dos cidadãos, que tem sido sempre, historicamente, muito avessa ao poder de proximidade. Nós somos os primeiros a dizer mal, nós no dia a dia e na comunicação social e em todos os outros lados, a dizer mal sempre que se fala dos municípios, por exemplo. Lugares de corrupção, como é que é? O caciquismo, mais competências para quê? Regiões porquê? Não é? Regionalização para quê? Já vou responder, Milena, sei estou a demorar. Regionalização para quê? Porque vai criar mais poder e mais caciques e mais... Não sei. Quanto mais nós dizemos não a isto, estamos a dizer mais sim a poder central. Não é? E aquela Isso é muito complexificação distante. Claro. E que temos. lá está a palavra da infantilização, estamos a assumir que queremos o poder o mais distante possível, porque se ele estiver próximo, ao dizermos, vejam a irracionalidade política disto, ou social, que é, não pode vir não pode vir mais poder para o poder mais próximo, porque depois há mais corrupção, ou mais caciquismo, estas coisas todas. Então estamos a dizer de nós próprios que não somos capazes de ser cidadãos atentos, responsáveis pelos atos democráticos que fazemos, nem de capacidade de controlar o exercício político. O exercício político de proximidade é o mais fácil de controlar, sabem muito bem. Quase todos nós conhecemos os presidentes, os vereadores, os técnicos, eles andam por aqui, né, à nossa volta. Alguém conhece os diretores-gerais, as estruturas da administração central? Não, né? exceto no centro, exceto em Lisboa. E, portanto, quando nós dizemos não à proximidade, estamos a dizer sim, queremos continuar infantilizados neste modelo. E ainda por cima, quem lá está, nas estruturas centrais, não quer perder o poder, como é óbvio, porque é natural. E, portanto, há aqui uma espécie de condição ótima para a reação não acontecer. Não é? Falta a minha formação em química. Falta aqui um catalisador para ver se a coisa funciona. Não é? Falta pôr aqui qualquer coisa para que a reação transforme. A história da regionalização é uma pequena peça nisto tudo. A regionalização é uma forma de descentralização. Não é uma coisa diferente, é só uma forma. Tem vantagens, tem desvantagens. Era possível em Portugal. Os países iguais a nós, como aqueles que eu falei há pouco, estão regionalizados. Podíamos fazer de outra forma, não é essa a questão, mas ela não sai da gaveta também porque não há o catalisador que gera a reação. A comissão parlamentar que foi criada em 2017 e que terminou em 2019 com o relatório sobre a descentralização em Portugal, fez um relatório interessante. Nós tivemos até a oportunidade em Aveiro de fazer um debate com alguns membros da comissão e de fazer uma sessão pública sobre descentralização em 2019, final de 2019. Ficou na gaveta. E não foi o Covid. Não foi o Covid. Uma das conclusões óbvias dessa comissão parlamentar, independente, portanto não eram os deputados, é uma comissão que foi contratada para fazer um relatório sobre isto, era: vamos avançar para a regionalização. Gaveta. Isto antes de nos fecharmos.
há um medo muito grande neste país, que é uma coisa que me assusta, porque é uma prova de imaturidade cívica enorme. Uhum. E é digamos, o poder do país, o poder verdadeiro, não é? Não só o legislativo, até de movimentação de pessoas e de dinheiros, da economia, está em Lisboa. E o livro tem mais factos interessantes que diz, por exemplo, Lisboa tem 1/4 da nossa população portuguesa, mas a área metropolitana absorve quase 2/3 das compras da administração pública. Ora, é completamente desproporcional. E destes 2/3 das compras nacionais da administração pública central, 80% é adjudicado a empresas que estão sediadas na região de Lisboa. Portanto, É tudo a piorar, não é é? tudo a retroalimentar a grande economia da área metropolitana de Lisboa. E depois vem mais adiante no livro uma espécie de um comentário anedótico que eu vou sobre o qual eu vou lançar aqui uma pequena provocação, que é o Filipe comentas no livro que algo como ninguém acha estranho, por exemplo, num noticiário nacional falar-se do trânsito de Pinamanique ou da Avenida das Forças Armadas ou do Eixo Norte-Sul em Lisboa, portanto, dizer o nome das ruas sem mais, não é? Toda a gente tem que saber onde é que são estas ruas de Lisboa. Ninguém vai dizer houve um acidente na rua direita de Viseu, ninguém sabe onde isso é, não é? Tem que dar contexto. Milene, não há trânsito na rua direita em Viseu. Pois não, até porque é pedonal. Ficámos bem agora, até parece que Exato. percebemos do poder local do país. Mas o que eu queria dizer é, outra anedota que vem lá é os próprios políticos dizerem, agora no Covid ouviu-se muito, ir à terra, ou ir ao norte, quando o norte às vezes é ali Alcobaça ou Torres Novas, que é mais fácil de chegar do que chegar à Amadora, por exemplo. Enfim, isto tudo, nós que não vivemos em Lisboa, aceitamos com a maior das naturalidades, e portanto a minha provocação é esta. Não estamos também nós, todos os portugueses, ao aceitar esta normalização de que Lisboa é que é o centro de tudo, não somos nós também culpados desta superioridade da capital? Deixa-me fazer um disclaimer inicial. Eu não tenho nenhum problema com Lisboa. Não, nem eu. Gosto, A verdade é gosto que até. é lá que as coisas Gosto bastante. acontecem, não é? O resto Mas é paisagem. quis precisamente mostrar isso com alguns tons mais anedóticos, né, de Sim, sim. acontecimentos para além da coisa séria, não é? Que é aquilo que mostraste da área metropolitana, só a área metropolitana de Lisboa, portanto aqueles municípios todos constituem a AML. Tem 1/4 da população, tem 2/3 da atividade económica das contratações e depois isso gera 80% das compras. É lá que estão as empresas a quem a administração pública também compra preferencialmente. Nada disto diz mal dos decisores. O que isto diz é que o nosso sistema gera isto, porque é natural. Não é? A proximidade gera proximidade, geram cadeias de relação, de atividade económica, portanto isto é um fenómeno Mas natural dos leva a países perguntar, centralizados. mas o resto todo do território, que serão, se calhar, Estamos calados. 95% do território, não tem direito a este investimento? Tem. Sim, há lados positivos nisto. Não é? Portugal não faz desde quando é que é a inversão? 98, 99 talvez, já não me lembro das contas. Não há um desequilíbrio tão grande como havia entre a área metropolitana de Lisboa e o resto do país em termos de investimento público. Vou explicar. Quando o orçamento que nós tínhamos para investimento público, obras, equipamento, infraestruturas, etc., muito importantes, que foram feitas num período em que começámos a aceder aos fundos comunitários, a partir de 86, houve, dos primeiros 10 anos, um desequilíbrio muito significativo neste investimento. Muito investimento na área metropolitana de Lisboa, nos grandes eixos rodoviários no país todo, portanto, litoralização do investimento e lisboalização do investimento. Quando é que isto deixa de acontecer e se inverte? Com a política de coesão e com a falta de dinheiro no Orçamento de Estado. Ou seja, quando nós deixamos de ter dinheiro no Orçamento de Estado para fazer investimento, e o único investimento que se faz em Portugal, eu também apresento esse número, não é? O único investimento que se faz em Portugal é quase todo ele vindo dos fundos comunitários. Quando os fundos comunitários dizem uma coisa muito clara, que é, atenção, que há níveis de comparticipação diferentes, nós não vamos financiar a área metropolitana de Lisboa nem o Algarve porque estão acima da média europeia e, portanto, só financiamos os outros com participação acima de 85%. Isto fez dar alguma coesão aos fundos e financiar
e não financiar tanto os habituais vencedores do Uhum. processo. E, portanto, houve essa inversão. Mas isso só para dizer, é a parte positiva, Milene, nós este desequilíbrio não se vê do lado do investimento. O investimento que os municípios fazem é um investimento distribuído pelo país, o investimento que os fundos comunitários permitem também fazer está mais distribuído. Ainda assim e eu não vou contar as outras anedotas porque há muito mais, há efeitos aqui pelo meio que são, até na negociação dos fundos, eu participei em alguns processos destes, dos fundos de coesão, de coisas absurdas, como a introdução, como tivemos no Portugal 2020, a introdução do conceito de efeito spillover. O que é o efeito spillover? Há investimentos que têm que ser feitos na área metropolitana porque eles têm um spillover para o resto do país, por Aham. exemplo, da administração pública. Mas tem spillover porque a administração pública está toda lá. Pois, Não me exato. enganem, não é? Portanto, andaram a enganar a União Europeia a dizer que precisam pôr aqui mais dinheiro no centro porque vai-se reproduzir pelo país. Este discurso do spillover foi altamente criticado na Comissão Europeia, mas passou nas negociações em 2012 e 2013 do acordo de parceria. Mas é mais um exemplo da repercussão do fenómeno. Uhum. Agora, a pergunta que a Milene fez há uns minutos atrás era um, como é que isto pode, como é que isto permanece, não é? Como é que esta coisa se mantém assim? Eu não quero usar a palavra do monstro que faz lembrar outro, mas quando, quando, quando o bichinho. Isto é um programa não é? De bichinhos, não é? A Milene já É. teve aqui muitos convidados a falar de bichos e eu não, ainda não falei. Mas quando o bichinho está bem alimentado e quentinho na toca, ele mantém-se e engorda na toca. Não, exceto se for daqueles que precisam ir cá fora. Mas é possível mantê-lo ali alimentadinho e crescer. E é claro que está bem, está quente, está bem nutrido, eu não preciso esforçar muito, o sistema funciona, à volta dele não há outros, não há predadores que o vão atacar, porque o resto está tudo mais ou menos calmo e, portanto, não muda. Foi foi a alegoria mais estranha que alguma vez usei. Mas pronto, dado o contexto, era adequado. E de facto é muito difícil de mudar sem algumas condições tão fundamentais, aquilo que andamos há muito tempo a falar, o acordo de regime. Não é? Haver uma coisa que nunca há em Portugal, que é um entendimento das principais estruturas partidárias. Agora também não sabemos quais são os principais, o que também não ajuda, mas os principais partidos do chamado arco da governação, como alguém lhe chamou uma vez, entenderem sobre reforma do Estado em Portugal. É preciso que isto seja acompanhado de alguma maturidade cívica também. Que Uhum. não sejam, por exemplo, os próprios autarcas muitas vezes a dizer não, por favor, não transfira mais competências para cá. Também acontece. Também acontece. E, portanto, maturidade cívica também dos cidadãos, de não ter medo do poder estar mais próximo, das decisões serem mais próximas. É muito. A história de não conseguires contar aos parceiros europeus como é que nós nos organizamos é mau, é mau, explicar a um europeu, mas também é muito mau porque significa que os nossos cidadãos também não sabem como é que as coisas se organizam. Não podem saber, é muito difícil. Não é? E isso torna a nossa democracia mais frágil e torna a tal fiscalização cidadã, a accountability, uma expressão feia, Uhum. a prestação de contas e responsabilização, muito mais difícil. Eu tinha aqui precisamente essa pergunta, tenho aqui escrito. Achas que a população portuguesa sabe exatamente como é que funciona a sua governação? Ou seja, nós temos X número de deputados e um comentário que se ouve muitas vezes é que temos lá, agora vou ser mesmo brejeira, aqueles chulos que estão lá, não fazem nada, enfim, sentados no Parlamento, pronto. O brejeirismo que ouvimos em qualquer Sim, café, sim, sim, em sim, sim. qualquer jornal local. Será que as pessoas têm noção de que, se reduzirmos o número de deputados, reduzimos a representatividade do interior e das pequenas comunidades e dos seus problemas, que muitas vezes só vão a Lisboa pela voz destes deputados do interior? Olha, bem perguntado, porque isso, isso obriga aqui a colocar outro conjunto de condições para a boa governabilidade do país. Uhum. Há pouco dizia que a descentralização tinha mais um dedo tinha mais dedos do que só um, é muita coisa, a visão integrada, mas descentralizar também obrigava a pensar outras coisas, até o nosso sistema político. Tens toda Exato. a razão. Se as pessoas não percebem que se reduzirmos 200, as pessoas não percebem.
soa mal dizer isto, mas as pessoas, a maior parte da população não tem informação sobre como é que funciona o nosso sistema eleitoral, e perceber que reduzir deputados significa, por exemplo, Porto Alegre ficava sem representação, porque já tem muito poucos, ou Guarda, ou Bragança, em termos distritais, mas mais, esquecendo isso, uma consequência de uma descentralização significaria também fazer coincidir com o território que temos e a gestão que fazemos do território, as estruturas de representação. É uma irracionalidade, estou a chamar irracional a muita coisa, mas é uma irracionalidade que nós temos em Portugal de termos um sistema eleitoral que elege por distrito, representantes para a Assembleia da República. O distrito é uma unidade que está prevista na Constituição que já não tem efeito hoje para a governação do país. Aliás, havia alguns absurdos, ainda há no sistema judicial, a organização distrital, havia o problema da proteção civil que já está a ser toda notificada, com U, está a ser notificada, portanto deixou de ter a organização distrital para ter a organização regional e depois por CIM, ou NUT, porque coincide o mapa. Portanto, o que é que nós temos aqui a não bater certo, para além de muitas coisas não baterem certo, não bate certo a representação política, que é uma coisa fulcral, central numa democracia, que é o meu território, a minha estrutura de governação territorial começa a ficar definida, os meus limites em termos de responsabilidades administrativas, responsabilidade política, divisão administrativa do território, pode bater certo, ainda não bate, mas pode bater certo, mas depois não me bate nada bem com a representação política. Isto é, olhem para o distrito de Aveiro, por exemplo, que é mais fácil para mim, estar aqui à mão. O eleitor, ainda há pouco falava com a Milene sobre a Aroca, não sei que propósito, mas o eleitor da Aroca elege os deputados do distrito de Aveiro. O eleitor da Aroca não tem nada neste momento, exceto ter feito parte historicamente do distrito, não tem nada a ver. É a área metropolitana do Porto, deixem-me dar um exemplo mais absurdo, porque está mesmo ali ao lado de Espinho, não é? Espinho está mesmo, as pessoas já nem distinguem de Espinho de Gaia e pronto, não interessa. É a área metropolitana do Porto, os serviços todos estão no Porto, o território identitário também é o do Porto, o deputado que elege é o de Aveiro, Aveiro Distrito. De facto, repensar também a representação. Garantir não apenas a representação política, mas também territorial. Essa é uma condição fundamental da nossa Constituição, e por isso é que se mantêm deputados em territórios que têm menos população, mas há outras formas de o fazer. Há formas de fazer, por exemplo, por via dos círculos uninominais, é possível alterar os distritos de representação, para não mexermos na Constituição e na lógica dos círculos, que seria uma reforma mais profunda. É possível ter círculos nacionais e círculos locais. É preciso, independentemente do caminho, e eu não, por exemplo, neste livro não discuto isso, nem estou a propor caminhos, mas independentemente do caminho, há um conjunto de princípios que têm que ser respeitados. E há aqui um princípio de representatividade dos territórios e das pessoas que não está a ser respeitado. E que também não ajuda nada a tornar a coisa clara. De facto, a conversa de café muitas vezes faz sentido, não é? Porque não se percebe. Não se percebe. Sim. Eu agora vou lançar aqui uma provocação diferente, que é do outro lado, que é dando mais competências ao poder local. E agora vou falar das autarquias e até das juntas de freguesia, e sobre a consciência que as pessoas têm ou não de como é que funciona o seu sistema eleitoral, o nosso sistema eleitoral em Portugal. É bem sabido, e estamos em anos de eleições autárquicas, portanto é importante falar-se sobre isto. Como é que eu hei de pôr isto de uma forma simpática? Uma esmagadora maioria dos nossos autarcas locais, por exemplo, presidentes de junta de freguesia, não têm competências para o ser, mas foram eleitos por serem familiares, por haver uma afinidade ou um lugar histórico, ou por ser uma figura de alguns viveiros da juventude daquele partido naquela região, mas muitas vezes não têm competências de governação. Pronto, a verdade é essa, nem de liderança, nem uma visão do que é a coisa pública, do que é fazer uma governação moderna. Porque liderar uma junta de freguesia é muito mais do que ser o amigo presidente de junta, não é? Só que, cumulativamente,
temos milhares de juntas de freguesia. 3.092. Exatamente, e isto leva, digamos, a um certo grau de amadorismo na governação local, que é também um argumento utilizado para manter as coisas como estão e a centralização como está. Bem, em Lisboa também há amadores, não é? Na governança, obviamente. Mas isto, pronto, estou a trazer um argumento do advogado do diabo, não é? Que é, se há amadorismo, como é que nós vamos transferir competências para estes amadores? Que é assim que as grandes instituições olham para as pequeninas. E como é que se gera então e como é que se desconstrói este estereótipo? É começar finalmente a votar em candidatos mais competentes, é haver uma forma de regular ou, de certo modo, enfim, a democracia é a representação do povo, não é? As pessoas elegem os seus pares para os representar. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas não têm espírito crítico para eleger. Como é que ou seja, porque têm, às vezes, numa junta de freguesia, 2 candidatos e qual deles o pior? Então, como é que podemos garantir que há candidatos com qualidade? Sim, essa é a pergunta de... É uma pergunta clássica, não é? É uma pergunta que... Agora perguntaste uma coisa clássica na ciência política. Ok, fico boa. contente. Boa. Não, é bom, é bom. Qualquer dia estás convido para dar umas aulas. É bom. Não, porque há uma... Eu não me lembro agora de um provérbio do centro-leste da Europa, porque era um provérbio em Yiddish, que era aquela língua falada pelos judeus do centro-leste da Europa. Mas não me lembro, mas era algo como se ficasse tudo nas mãos de Deus, nós não precisávamos ser inteligentes. É assim uma coisa que tem a ver com esta conversa. Né? Se tivesse tudo nas mãos dos outros, nós não precisamos nos preocupar. A democracia é... Agora vou fazer de Churchill. É o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Tem imensos problemas e nós estamos a vê-los em toda a Europa. Vemos nos fenómenos nos últimos 5 anos, 6 anos, com o crescimento das diferentes formas de populismo. Tem uma limitação muito óbvia, que é a democracia permite a representação do povo. Gostaram de dizer mal da democracia desta forma. Tem um problema, que é representar as pessoas. Porque é que é um problema? É um problema, estou a brincar. Que é a maior das virtudes, mas que é a maior das virtudes, precisamente, é a maior das virtudes. Materializa-se num problema. Deixa-me responder-te a tal resposta clássica, que agora nem vou explicar. Até a própria economia tem alguns modelos para explicar isto, mas não me interessa nada ir por aí, nem gosto. Mas deixa-me explicar-te assim. Quanto mais... Imagina que tu eras responsável por, para além de nos cortares o microfone e a imagem, ao dar-nos a voz e a imagem, podias, por exemplo, ter um botão que me tirava o oxigênio durante uns segundos. Tempo que tu decidias. Para além do poder que tens, a controlar este programa, tinhas mais uns poderes. E que nós podíamos decidir quem é que tinha esse poder. Isto dava um bom argumento para uma série, não é? Assim, uma coisa da Netflix. E tu tinhas o argumento, e nós podíamos decidir quem é que era a nossa Milene neste programa. Quanto mais poderes tu tivesses sobre nós, mais cuidado eu teria, porque posso não ser tão maluquinho como o resto dos ouvintes, e as pessoas estão a brincar. Eu teria mais cuidado em votar, teria mais cuidado em escolher, teria maior preocupação em selecionar quem assume funções. Esta normalmente é a resposta que se explica de outra forma, a resposta clássica à covariância, como é que se diz sem ser em jargão, à relação mútua que se estabelece entre competências e a responsabilização democrática. Ou seja, quanto maior o nível de competências, mais a democracia... há mais cuidado em eleger o primeiro-ministro do que o seu presidente junta. Esse é o exemplo em escala. Esse é o exemplo de escala, ou seja, também é aquilo que permite nós, cidadãos europeus, normalmente não sabermos muito bem em quem é que estamos a votar para o Parlamento Europeu, porque achamos que não tem muita importância. Mas, por exemplo, estamos mais interessados no debate em saber quem é que é a Presidente da Comissão, que é uma coisa para quem nós não votamos. Isto que aconteceu, viram o que é que aconteceu em Portugal, por exemplo, e na Europa toda, quando a Van der Leyen, agora a atual Presidente da Comissão, esteve a ser discutida, e o nome, ou até o Comissário Europeu português, Elisa Ferreira, atual,
quem é que iria ser. Houve mais debate público sobre isso do que a atenção média que é dada às campanhas eleitorais para o Parlamento Europeu. Só para dar um exemplo. São dois exemplos muito distantes, não é? De poder muito distante. Mas mesmo assim reconhecemos mais poder a um órgão para o qual ainda por cima não votamos. O mesmo acontece, bem, dizias, interessa-nos mais saber quem é o Primeiro-Ministro muitas vezes e estamos mais preocupados com essa eleição e medirmos os votos. Pode ser mais ideológico, menos ideológico, seja o que for, mas há uma preocupação do que com o Presidente de Junta, que é uma questão de proximidade. Eu não tenho nenhum problema, agora só para acrescentar isso, e acho que essa é a grande virtude do poder da proximidade, nomeadamente a lógica de junta, de freguesia, de ser o amigo presidente da junta. O amigo no sentido de que é aquele que está mais próximo. Porque também não vejo nunca o nível das juntas de freguesia como sendo aquele que pode vir a ter mais competência. Há aqui um conjunto de escalas ideais, não é? Dimensões ideais. Quer dizer isto transferindo mais competências para os municípios, também teremos necessariamente cidadãos muito mais atentos às decisões que tomam relativamente aos processos eleitorais. Aí não tenho a menor dúvida. Aumenta a responsabilização do voto, digamos assim. Claro. Isso é excelente. Claro e, aliás, em termos ambientais, a ação local é crucial para fazer implementar o que quer que seja que venha que seja de Bruxelas, seja de Lisboa, e cá estou eu a centralizar, não é? Mas seja quais forem as recomendações ou as legislações que venham, as juntas de freguesia têm um papel, em termos de gestão ambiental, fundamental. E isso seria bom, as pessoas reconhecerem-lhe mais competência para cuidar do seu quilómetro quadrado, porque a ação local tem uma expressão, em termos de proteção ambiental, às vezes muito superior àquilo que são as grandes leis, não é? Estamos a falar dos trabalhos de pequena escala, de proteção da biodiversidade, de plantações, de tratar dos rios, dos resíduos daquela freguesia. E não estou a falar dos grandes movimentos climáticos, etc. Claro. Só que esses grandes movimentos traduzem-se à inoperância ou operância à escala de grande proximidade. E, portanto, esta questão preocupa-me, porque preocupa-me a mim e a todos os colegas, e tenho aqui vários na plateia, trabalhamos com presidentes de junta diariamente, e alguns percebem perfeitamente e têm a tal visão, outros estão preocupados só em deixar uma rua com a placa deles, com o nome deles lá um dia na placa do nome da rua. E isto preocupa, não é? Eu sei que é usado como um argumento de que não podemos enverdar num caminho de dar poder à ação local, ao governo local, porque eles não têm competências, mas eles são pessoas iguais aos outros. As pessoas é que também deveriam ter esta responsabilidade do voto, não é? E de eleger bons candidatos. Claro, e deixa-me retomar o exemplo ou a figura da infantilização. Nós somos assim tão mais infantis, ou tão mais incapazes, ou tão mais inferiores à média dos países europeus? A minha resposta é óbvia, né? Obviamente que não. Ou seja, serão todos aqueles países europeus que eu referi há pouco, que é a maior parte, muito assim tão burrinhos, que transferiram mais competências para os níveis subnacionais e que cometeram essa grande asneira que é dar poder às pessoas que estão mais próximas? Também não. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? Porque se eles não são mais burros e também não são mais inteligentes, há aqui um erro da nossa arquitetura de governação, é o termo usado, do nosso desenho, e há esta cultura política nossa, não é? Que não ajuda de ter muito medo de ver o poder a aproximar-se, porque não confiamos no vizinho. Não confiamos no vizinho, mas confiamos naqueles que nós não conhecemos. É uma coisa... Não é? Parece-me tudo muito estranho. E, de facto, tens razão. A gestão ambiental, não é só a gestão, não é? As políticas ambientais, as políticas locais de ambiente e de sustentabilidade são hoje um campo tão fértil de inovação em políticas públicas, novos modelos para nós, para a ciência política, não é só na questão ambiental, mas inovação em políticas públicas, novos modelos de governação e depois para as questões ambientais, de grande impacto, de grande capacidade de sensibilização também. Porque é aquelas coisas que nós andámos durante décadas a falar na área das políticas de ambiente, que era essencialmente sensibilização e pouco mais, e que parece que iam mudar e que podia deixar de ser, mas continuam a ser muito importantes que se façam. Também o maior impacto em termos de sensibilização faz-se, por exemplo, com o trabalho que vocês fazem em Lousada
com as escolas, com os mais velhos, etc. Isso tem um efeito enorme. Não é? Isso tem um efeito enorme. Agora, o impacto real no território, o impacto real na biodiversidade, o impacto real na capacidade de encontrar mecanismos de segurança e sustentabilidade alimentar, por exemplo. Tudo isso nós conseguimos, nós com um olhar menos técnico na área do ambiente, mas mais técnico na área da governação, conseguimos encontrar ao nível local. É verdade. Os grandes acordos, as grandes metas, as grandes preocupações planetárias são fundamentais e é uma agenda... essa também era de há 20 anos, também já devia ter sido. Não é? Não quero agora deprimir também com isso, estamos muito mal. Não é? Mas as respostas mais transformadoras e mais eficazes que estamos a assistir são precisamente ao nível local. E nós seríamos capazes de fazer muito mais se não tivéssemos medo de poder fazer mais ao nível local. Desculpem a redundância. Sim, e não haver medo de arriscar. Claro, e aquilo que tu dizias logo no início, há meia hora atrás, sobre as coisas que vão fazendo por aí. Mas fazem por aí, não é que vocês não é que o município não tenha competência. Essa é só o município, o problema também em Portugal é que os municípios têm muitas competências. Não tem meios. Pois. Mas na prática não as podem implementar, não é? Até ou porque estão muito regulados, ou estão muito fiscalizados, ou não têm meios, ou não têm capacidade técnica, ou não têm capacidade política, seja qual for. Dava para fazer tudo, por isso é que podem fazer. Mas depois, se quiserem fazer mais e de forma sustentada e de forma articulada até com outros, depois não é essa a competência. Não é? A competência é de terceiros, a competência tem que subir de escala, é outra coisa. E portanto, por isso é que me parecia quando há vários meses me disseste, olha, porque é que não fazemos sobre este tema? Eu disse, pá, em fevereiro, ou em janeiro, quando o livro saiu, já não lembro. Eu disse, pois, estas são duas áreas que casam muito bem, ambiente e descentralização. Porque são um bom exemplo de como, com mais poder e com mais capacidade, o impacto é muito maior. Numa área que precisa de impacto. Impacte, para ser mais correto, não é? Precisa de impacto. Impacto é dar murros na terra. Eu tenho várias perguntas aqui na minha cabeça. São tantas que agora aconteceu-me aquele efeito de funil. Ficou aqui a borbulhar com o gargalo. Não tens nada para perguntar. Eu arranjo. Queres que eu arranjo? Não, eu tenho perguntas. Posso-me fazer uma pergunta a mim próprio. Aliás, eu ia fazer um comentário que também está no livro, que é o poder local está excessivamente centrado no Executivo e no Presidente. Portanto, o Presidente da Câmara, os seus vereadores, e são eles que decidem. E depois cá está mais um comentário um pouco jocoso, mas que é sério, a dizer, muitas vezes a oposição tem quase um papel simbólico. Ora, que democracia local é esta? E é verdade isso. Aliás, eu vou-vos contar também uma anedota. Eu cresci em Tondela, portanto, numa aldeia de Tondela, mas quando íamos à cidade de Tondela, se a minha mãe via o Presidente da Câmara, ela dizia-me, olha o Presidente, vai-lhe dar um beijinho. Bem, e eu tenho que dizer que desde criança isto me repugnava. Porquê que eu ia dar um beijinho ao Presidente? Ele está a cumprir a função para que foi eleito. Não vou dar um beijinho nenhum, tal como não vou dar um beijinho ao padeiro ou ao mecânico. É uma pessoa como as outras. Pronto. Para mim sempre foi esta a minha versão. É uma pessoa que está ali a servir uma profissão. Mas muitas vezes há esta... Daí tornar estas pessoas que foram eleitas e que têm um cargo e que nos estão a servir a todos como deidades locais. Há esperança para entendermos os políticos como literalmente funcionários públicos, ou não? Em Portugal, digamos. Não. E não sei se esse é o caminho. E não sei se é esse o caminho. Sabes que aquele quarto D ou quinto D da democraticidade, democratização do sistema, é por isso que ele também faz parte da lógica de descentralização. Porque eu prefiro, ainda assim, eu prefiro ter 308 centrinhos do que ter um grande centrão. Prefiro, apesar do modelo centralizado ao nível local que nós temos na Câmara e no Presidente em particular, eu prefiro essa descentralização, mas com descentralização, a descentralização deve incluir a democratização e o repensar das estruturas de decisão local. Não podemos, num modelo mais descentralizado, manter o mesmo modelo local em que o Presidente da Câmara tem todas as competências e, se quiser, na primeira reunião, distribui pelos vereadores. E distribui algumas, mas mantém-as porque a lei atribui-lhes essas competências. Porque isso gera esses fenómenos. Não é? Lá está.
É sempre a lógica da repercussão, porque repercute-se depois no comportamento. Se o Presidente tem mais poderes, é também aquele que nós devemos estar há um Sim, e respeitinho é a ele que vai arranjar empregos para as pessoas, é ele tudo, que, tudo, tudo. e torna-se uma espécie de um deus local. Os bons modelos descentralizadores, portanto, passaram por reformas de descentralização na Europa, os mais eficazes, não estou a dizer bons, não há, aqui o qualificativo não é o melhor, mas os que têm sido mais eficazes do ponto de vista democrático foram aqueles que também fizeram a horizontalização ao nível local. Por exemplo, aumentar a capacidade de fiscalização dos órgãos deliberativos, no nosso caso seria a Assembleia Municipal, ou deixar de ter um executivo eleito diretamente e ter um executivo que emana de uma Assembleia e, portanto, é mais fiscalizado. Não ter um presidente de Câmara, como acontece em muitos países europeus. Ou até países europeus que os presidentes de Câmara de municípios de muito grande dimensão não são eleitos diretamente, mas são eleitos por via de um conselho. Há muitas formas. Isto é só para vos dar exemplos, não estou a dizer que nenhum é melhor. Sim, sim. Mas há muitas formas de evitar a concentração ao nível municipal, porque é uma concentração que também ela é perigosa. No fundo, eu diria que um dos princípios que eu procurei ser sempre fiel na análise que fiz é qualquer tipo de centralização é má. Qualquer que seja. E, por exemplo, também temos o sistema europeu de governo local, em que a administração, portanto, a estrutura da administração pública mais depende da política. Vejam que o Presidente de Câmara e o Executivo Camarário são, ao mesmo tempo, eleitos locais, executivo político e gestor público. Sim, mega diretores dos departamentos, são eles que mandam na administração local. Há uma parte muito importante da Europa democrática em que não há uma dependência direta do ponto de vista hierárquico da administração local, ou seja, a administração local não depende hierarquicamente do executivo político ou do órgão político. Há uma separação total. Aliás, há mesmo modelos europeus, um dos mais comuns é da estrutura administrativa, permanece, é autónoma, tem um grau de decisão e discricionariedade na decisão muito elevado, e o órgão político é um órgão de representação dos cidadãos que orienta, estabelece as grandes metas e objetivos políticos para um determinado período e fiscaliza a atividade municipal e coordena algumas iniciativas, mas não tem responsabilidade direta sobre a gestão pública. Há muitas formas. É só porque nós estamos presos lá está, ao tal modelo É o medo da mudança, não é? E temos muito medo de mudar isto obriga também a perder poder. Não é só o poder do centro para o local, é também o poder do centrinho para o outro para centro, a região, por exemplo. Para a periferiazinha. E esse também é um medo muito grande. Bom, estamos aqui a avançar na hora. Eu queria perguntar se alguém quiser colocar uma questão por via oral ou eu não consegui olhar para o chat, mas vi que a coisa estava animada. Estão aqui, acho que estamos a deprimir aqui alguns dos nossos participantes. Eu tenho boas notícias para dar no fim, portanto não se preocupem. E agora eu também ia fazer um comentário mais positivo, mas se alguém quiser ligar o microfone, escreva no chat o nome e eu já passo a palavra. Mas ia para um comentário mais positivo, que vem no seguimento do que o André Oliveira está aqui a dizer. O comentário dele não é muito positivo, está a dizer que muita gente tem a tal conversa de café, mas depois na hora em que realmente é pedida a opinião, em discussões públicas ou em consultas públicas ou até nas eleições, as pessoas retraem-se, ainda não estão habituadas a dar publicamente a sua opinião, pública ou anonimamente a sua opinião. Mas há um movimento a que eu tenho assistido e no ambiente tem acontecido imenso, que são os processos participativos e que muitas vezes não são nenhuma obrigação legal, mas são os municípios que têm feito essa aposta de ouvir os seus cidadãos por autorrecriação. Aliás, o teu colega, o José Carlos Mota, fez um processo participativo em Lousada para a criação da paisagem protegida do Sousa Superior, e eu tenho visto e acompanhado que ele tem feito um número muito acentuado, assim, de repente, de processos participativos. Isto tem revisões de PDM, sim. Exato. São ventos de mudança bons, não é? Dar a palavra aos municípios. Era agora que vinha um sim, não é? Cheio de não, o sim, claro que sim. Não é essa. Não,
é o meu olhar, é o meu treino para um olhar sempre analítico Crítico, sobre as coisas, claro. que é, hum, infelizmente é um sim. Não é? Ou seja, o que é que significa? Significa que precisamos de encontrar mecanismos para compensar e para experimentar formas novas de envolver os cidadãos nos processos de decisão. Isto só acontece porque o nosso modelo não é bom, é mau sinal. Quando nós precisamos de criar estas. Uh, é, Projetos piloto, não é? é a saída dos prisioneiros para o recreio. Aquelas 2 horas em que podem sair para apanhar sol e andar a fazer um bocadinho de exercício no recreio da prisão. É preciso criar esse momento para apanharem vitamina D. O ideal era que apanhassem vitamina D, que as janelas fossem maiores e apanhassem luz todo o dia, não é? Que não fosse preciso. E, portanto, quando nós temos que inventar estes mecanismos de participação, que são. Portanto, não é um mecanismo nem é a reação positiva, é dizer a Já prática deveria ser a democrática da norma. decisão devia de resultar de um modelo de governação e de participação local onde isso já fosse normal. Não é? E esse é que é o mal. Esse é que é o mal. Uhum. Mas o entusiasmo todo, sim. Sim, mas são novas formas de Claro, claro, claro. explotar, não E é? olha, mas tens razão, esqueci-me de sublinhar isso, na área da gestão ambiental, ou de política de ambiente, é também uma das áreas onde tem experimentado muito estas coisas, há muito Uhum. tempo. É uma das áreas onde mais cedo experimentou. E não foi preciso inventar coisas, nós temos um país, muitas coisas inventadas para as pessoas participarem. Uhum. Estes pilotos, não é isso que eu estou a falar, mas inventados no próprio sistema. Os conselhos municipais, por exemplo. Uhum. Conselhos municipais para tudo e mais alguma coisa. E que são obrigatórios alguns deles. Mas, por exemplo, na área do ambiente há municípios que têm estruturas de participação e de auscultação e das instituições ou dos cidadãos ligados ou que têm alguma coisa a ver com a área do ambiente e que não é obrigatório. E não é obrigatório, mas os municípios fizeram. E depois há outros que, sendo obrigatório, também não fazem nada em outras áreas, mas isso. Sim, mas tem sido curioso assistir a esta desmistificação também de que as pessoas não querem. Às vezes as pessoas querem, não têm aquela oportunidade no contacto imediato de dar a sua opinião, porque nunca ninguém lhes perguntou. Portanto, isto tem Claro, sido, claro, para isso é nós, comum. técnicos de ambiente, tem sido visto com alguma satisfação. Joana Pereira, estavas a dizer que querias falar. Força, liga o micro. Sim, obrigada. Olá, Joana. Primeiro queria dizer que ainda bem que vim, porque deu para perceber algumas coisas de que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Eu identifiquei-me muito com uma coisa que tu disseste, Milene, que sentias que algo estava mal, mas não o conseguias pôr por palavras. E, eu penso um bocadinho mesmo. E eu gostava de fazer uma pergunta, eu sinto que é uma pergunta bastante básica, mas eu preciso mesmo de perguntar, o que é que eu, enquanto jovem, posso fazer para contribuir para uma descentralização? Deixar de ter medo. Eu acho que, acho que é mesmo isso. Se é também verdade aquilo que a Milena agora estava a dizer, que as pessoas precisam também ter alguns espaços, alguns mecanismos para ter voz, não é? E por isso é importante. É também verdade que há maior capacidade, eu diria que há mais meios hoje, mais alternativas, mais canais de comunicação, mais redes, essas coisas todas. Novas formas de fazer política e de participar ativamente na política do que alguma vez houve. Não é? E, portanto, está ao nosso dispor de todos muito mais instrumentos. Mas, infelizmente, esses instrumentos parecem não chegar para mudar práticas, para mudar formas de fazer, de pensar o país em termos de arquitetura. Eu não estou a falar de questões ideológicas, nada disso mesmo. É mesmo como é que nós, a arquitetura da governação, como é que nós desenhamos isto. Isto é que eu estava a dizer, eu diria que não tem a ver com os canais, não tem a ver com ser mais ativo ou menos ativo. Portanto, a minha resposta para a Joana não era dizer empenhe-se, não é aquele discurso habitual da participação. Eu diria que é o discurso de atitude. É não ter medo de ser cidadão num país e, portanto, de poder dizer eu concordo, eu não concordo, eu quero ter voz. Quando há discussão sobre posso ter mais poder mais perto de mim, ótimo. O Presidente da Câmara vai fazer uma asneira muito grande a seguir? Vai, mas eu sei que foi ele que fez. E passado 3 anos não está lá de certeza. Uhum. Ou então ótimo, tenha mais poder, eu assino por baixo a dizer, acho muito bem, mas quero que também mude, por exemplo, a forma de eleger o Presidente de Câmara, ou que ele tenha menos competências. Portanto,
o que a Joana pode fazer é deixar de ter medo. É a única. E É a única eu coisa. acrescentaria, se me permitem, estar informado e ter espírito crítico. Claro, E claro. para isso é preciso ser-se um cidadão atento. E muitas vezes os Sim. jovens fecham-se na sua bolha digital agora e não são cidadãos atentos. Não têm noção do que se passa, não vão a estas palestras, não se envolvem no estar atento e informado. E sem esse espírito crítico nunca poderão ser cidadãos que contribuem ativamente para o que quer que seja, mudança ou manutenção do sistema. E Joana, ao Filipe, nós temos um programa, nós, Associação Bioliving, temos um projeto de, digamos, de dirigido aos jovens que se chama Não Sejas Mono. E é dirigido Conheço aos bem. jovens, carinhosamente assim intitulado, não é pejorativo, é porque eles tenham noção de que se fecham e se não se informam e se não se envolvem, se não questionam, são monos. E nós queremos que os jovens sejam parte ativa de tudo isto. Portanto, desculpem-me lá esta parte, mas achei que era um momento bom para fazer esta ligação à tua questão, Joana, que é muito pertinente. Acho que toda a gente tem uma voz ativa, quanto mais não seja no seu círculo de amigos e família. Filipe, estamos a falar de juventude, eu tinha aqui esta questão também. Há muitos alunos a procurar esta questão das ciências políticas ou da administração pública. Isso já é outro assunto, não é? Estamos a mudar de assunto. Totalmente diferente, Okay, então mas deixem-me chamar o enquadra-se. docentária. Ok. Olá, boa noite, são boas. É muito interessante assistir esse fenómeno. Havia poucos cursos nestas áreas em Portugal e estavam todos centralizados. É interessante, centralizados, eu usei a palavra, pois foi. Mas é interessante perceber que não só há procura e há interesse, não só vindo de Portugal, mas também de outros países, mas há procura e interesse nestas áreas, como há. Mas isso depois deve depender das universidades e das especializações que vão fazendo. Eu vejo cada vez mais gente com curiosidade sobre questões de governo local. Já estou a falar de nível de mestrado e de doutoramento. Mais interesse em fazer investigação nesta área, que era uma coisa muito pequenina. Continua a ser uma coisa muito pequenina. Ciência política em Portugal, a maior parte dos meus colegas o que trabalham em áreas de comportamento eleitoral, sistemas políticos, etc., partidos. É a área mais comum de quem faz ciência política. Trabalhar sobre governação e políticas públicas é mais raro, sobre regional e local, então, muito mais pequeno, por isso é que fizeste aquela apresentação que fizeste. É a história de quem tem olho é rei, porque há pouca gente a fazer sobre isto, portanto, é um bom nicho de mercado. Aconselho mais pessoas. Eu tenho vários colegas. Já estão e, portanto. Já são vários colegas da área ambiental que depois, a nível de mestrado e doutoramento, seguem este rumo da governação ambiental, chamemos-lhe assim. Sim. E eu acho muitíssimo interessante. Eu própria trabalho para uma autarquia e acho fundamental que haja uma certa profissionalização dos técnicos que trabalham em governança, saber o que é isto de governar. Portanto, eu acho muito salutar e fico contente que haja procura. Mas não é só os técnicos. Olha que é importante também dizer isto. Sim. E a parte boa da mensagem, que eu disse, tinha mensagens boas para o fim. Uma das partes boas é que tenho a experiência há alguns anos, especialmente porque eu não tenho responsabilidades só nos cursos da área de ciência política, mas no segundo e terceiro ciclo, mas também agora na reitoria tenho menos tempo para isso, mas quando dava aulas na licenciatura em administração pública e nos cursos de administração pública, e no mestrado em Administração e Gestão Pública, eu vi vários autarcas e ex-autarcas também a passarem por estas formações, o que também é muito interessante, porque é sinal que sentiram a necessidade de se atualizarem e de compreenderem também o mundo que os rodeia, porque também precisamos perceber isso, é que o exercício do poder político local também é muito difícil, é muito complicado. Este mundo complexo que estava a Milena a retratar é o mundo com que eles têm que lidar e não é fácil. A segunda mensagem positiva é que, Portugal, apesar de tudo isto que eu disse, Portugal está muito melhor hoje do que estava há 45 anos. Pois. É só a mensagem positiva para a Joana. Temos que celebrar, porque é uma data. Ainda assim está melhor. Não é? O país está sempre melhor, o que é bom sinal. Melhor em termos de desenvolvimento, em termos de emprego, em termos de qualificação. Às vezes está pior, outras vezes está melhor, mas estou a falar, se compararmos com os últimos geral. 40 anos. Não, sem dúvida. Está melhor, mais qualificados. Temos outras condições de vida. Temos
milhões de problemas. Eu hoje só falei do problema da descentralização. Claro. Temos milhões de problemas, gravíssimos. Mas deixem-me terminar com a parte positiva. Estamos melhores. Sim, acho que isso é Não consensual, desanimemos. pelo menos. Ana Maria, está aí com a câmarazita desligada, o que é que nos quer dizer? Diga lá. Ana Maria foi nossa voluntária do ano 2000, penso eu, ou 2019. 2020 ou 2019, já não me recordo, mas é uma cidadã muito ativa. E disse que queria colocar uma questão. Ana Maria, veja lá esse microfone. Talvez não. Talvez Já não. está, já está. Já está. Já está. Obrigada, professor. Estou encantada. E a questão que eu queria pôr é a seguinte: em questões, eu não tenho medo da descentralização e quero a descentralização. Ainda não li ainda o seu livro, mas vou ler. Eu trabalho numa área que é registro predial. E estamos a fazer a georreferenciação do país. Criaram os BUPs, montes de papeladas e a confusão está instalada. Isto não vai funcionar. E eu acho que não vai funcionar por causa de não haver descentralização. Porquê? Porque, repare, aqui em Lousada temos 2 funcionárias para fazer os BUPs de um concelho inteiro, onde ninguém sabe quem é os terrenos. Há sítios que é completamente impossível, não é? Uhum. E não estamos a trabalhar ainda em colaboração com o município e já querem arrancar em agosto. Eu sei que o município vai colaborar, mas não acha que realmente, se este projeto da georreferenciação, da criação dos BUPs, for para a frente, vai ajudar na descentralização? Deixem-me responder de uma forma com um exemplo que tem a ver com isto. Sabemos que um dos principais problemas na gestão do território em Portugal é o nosso problema de cadastro. Não é? Temos um problema de cadastro. Claro que a georreferenciação é instrumental para isso, é o passo agora possível e faz-se com esse objetivo, mas tínhamos um parceiro europeu nisso, chamava-se Finlândia. A Finlândia também tinha um problema, mas tinha uma desvantagem em relação a nós, é que tem metade dos nossos habitantes e tem não sei quantas vezes mais o nosso território. E, portanto, a maior parte daquilo é habitado por renas, não é? Por pessoas. Aquele país é essencialmente renas, o resto são as pessoas mais no sul. E tinham exatamente a mesma coisa. Como é que rapidamente resolveram, muito mais rápido que nós que andamos há 40 anos a falar do cadastro, resolveram isto? Porque quem foi responsável foram as estruturas locais, foram os governos locais. Nós andámos durante 40 anos a tentar de forma centralizada cadastrar o país, a identificar proprietários, os terrenos, as frentes, aqueles termos todos que vocês dominam nestas áreas. E andamos também neste processo, não é por via dos municípios, é por vias de várias outras, foi sempre vários outros caminhos, com o apoio eventualmente dos municípios. De facto vai demorar. Eu acho que este processo a decorrer é extremamente importante, é fundamental para várias áreas de política pública que a georreferenciação seja feita com esta lógica de cadastrar o país, de finalmente terminar, mas vai demorar muito mais do que seria desejável e vamos continuar a ser dos últimos a ter este problema resolvido na Europa. Só vos dei o exemplo da Finlândia porque este eu conheci-o. Um colega fez um trabalho precisamente sobre isso, com o sucesso, como eles resolveram isto. Quase que georreferenciaram as renas, que era a minha piada sempre para eles, vocês não falam daquilo. E vai bater ao segundo D da descentralização, que é dotar de capacidades organizacionais, técnicas, financeiras, etc. Claro. Muito bem. André Oliveira, também queria fazer um comentário ou uma questão. Olá, André. Olá, boa noite. Peço desculpa pelo atraso, não consegui apanhar a palestra desde o início, mas ainda um bocadinho àquilo que a Joana também referiu, acho que às vezes também o problema pode ser do lado de lá de também não
não nos quererem ouvir ou então acharem que a nossa opinião não conta muito porque ainda somos imaturos ou porque não temos tantos conhecimentos. Não digo que em Lousada ou noutros municípios o façam, sinto um bocadinho esse sentimento aqui no Alentejo e é mais nessa onda de acharem que nós somos desinteressados, que nós estamos muito apegados às redes sociais, não é? E outra coisa que eu também gostava de perguntar era porque é que não investem no ensino político, mesmo nas escolas, ao nível das universidades, promover mais esse conhecimento e passar esse conhecimento para as gerações mais jovens. Era mais essa questão. Literacia política, e também há quem defenda que devia haver o ensino das finanças e a literacia financeira aos jovens. Sim, e outra coisa que eu sinto por exemplo, eu nunca fui assim muito interessado em política, mas agora tenho vindo a perceber que é uma das componentes mais importantes e que deveríamos nos interessar mais. Às vezes é difícil, como é que passamos para o lado lá de deixar a parte partidária, que por vezes não nos interessa e não é isso que a gente quer conhecer mais, o termos o conhecimento daquilo que podemos contribuir para o município, para o país, etc. Como é que são as eleições? Muitas das vezes, às vezes faço questões aos meus colegas que às vezes estão mais ligados à política, de como é que as eleições acontecem, a questão... Há muita iliteracia nessa área, eu acho. Obrigada, André. Eu só posso concordar e dizer que afinal não sou só eu a quem os óculos ficam roxos e azuis. Este é sempre o meu problema nestas sessões, é que fico sempre com os olhos com fundo azul. O André também. Não, eu não tenho resposta, só tenho um comentário, não é, de concordar. De facto, a questão da literacia política, de governação, de eleitoral, etc., é fundamental se queremos também ter cidadãos com voz, que era aquilo que eu pedia à Joana, não é? Pedia voz e pedia falta de medo, mas para isso também é preciso ter capacidade, lá está, é preciso ter instrumentos, isso faz também por aprendizagem, por experiência, por tornar esta informação mais próxima, mais fácil, mais simples, descomplicar isto. Há uma coisa que quando se fala sobre isto, sobre a aprendizagem da vida política ou da vida pública, que eu gosto sempre de referir. Primeiro, a ideia fundamental, clássica, que se aprende nas cadeiras de arranque nas escolas, vocês também devem ter ouvido falar isso em história, que a palavra política tem origem numa palavra grega que tinha a ver com a comunidade na cidade, polis. Não é cidade, é comunidade em cidade. Ainda por cima as duas aqui. Portanto, para quem gosta de governo local como eu, nada melhor do que dizer que política a sério é a política de proximidade. Segundo, aqueles que não queriam participar. Eu não estou a falar daqueles que não eram cidadãos na Grécia Antiga, não é isso que eu estou a falar. Não é? Sabem que nome qual é a palavra grega para os cidadãos, que eram cidadãos, portanto, com direito a participar e que não queriam ir às reuniões da Assembleia ou à Ágora ter discussões em público? Ou seja, a palavra em grego clássico, cujo significado é pessoa desinteressada pela coisa pública, idiota. É grego clássico. E os idioté, a expressão era assim, a palavra era os idioté, é o plural, eram os cidadãos gregos da cidade grega, que não era apenas de Atenas, havia 3 ou 4 que tinham esta designação, que não queriam participar. E eu acho que nós não devemos ser idiotas. Pois, fantástico. Já aprendemos todos pelo menos isto hoje. Filipe, chegou aqui uma questão da Fedra Santos, que é a nossa designer ambiental. Não sei se existe isto, mas agora passa a existir, que ela faz-nos o nosso... Se existe, também quero. ela é designer e faz-nos toda a não, isso é bom, gosto do conceito. comunicação de uma forma, eu digo isto em todas as sessões, mas de uma forma muito cativante, de facto, e que também mobiliza e também a forma de passar a mensagem é muito importante. Bom, e ela assume que é uma pergunta com uma certa curiosidade maliciosa. Estamos aqui encantados a ouvir apenas, entre aspas, um académico, ou o Filipe tem mesmo experiência prática de governança?
Porquê que é maliciosa? Ela também não está online, quer dizer, depois foi no Foi no chat. chat. Ah, ok. Depois também não sei porque é que é maliciosa, mas Pedra, o apenas o para o académico é micro, tão... fixe. O apenas académico, isso é tão Eu acho que é insultuoso. Depois, no sentido de, é apenas teoria ou a parte aqui... Eu ia atacado? responder à Fedra, não é o nome? Eu ia responder à Fedra, mas como ela disse que é apenas um académico, estou a brincar. Não, tenho. Eu tive... Isto começa com o adiantado da hora, eu digo as neiras, mas... sim, não, portanto não é maliciosa, sim, experiência tive, mas eu julgo que é precisamente essa experiência que me tornou ainda mais interessado no tema. Mas foi uma experiência há muitos anos, como ainda jovem, que fui chefe de gabinete de um presidente de Câmara, precisamente. E, portanto, tenho perfeita noção, fui durante 5 anos, e, portanto, tenho perfeita noção do que era aquela realidade na transição de século, no início do sexto século. Diz ela, isso já conta. E compreender a linguagem e o fenómeno por dentro ajuda muito a investigar sobre ele também. E falar sobre ele, porque partilho. E falar com os atuais autarcas e técnicos locais também é mais simples, porque não vem apenas a voz de alguém que estuda nos livros ou estuda de outras formas, mas que tem alguma ideia sobre o funcionamento do dia a dia. Isso ajudou, de facto. Sim, mas não é malicioso. Malicioso é achar que É a provocação do apenas, eu sei, com as aspas. estou a gozar com a Fedra. Não, eu partilho inteiramente essa opinião. Aliás, eu também, desde que trabalho com autarquias, ganhei um respeito multiplicadíssimo pelo seu trabalho, pelo o exigente que é ser a autarca. E tenho aqui uma última questão sobre este tema do que é fazer a governação autárquica, que é uma pergunta, de certo modo, comparativa. Existem alguns autarcas, obviamente não são todos, mas alguns que se organizam para apenas os seus 4 anos de mandato. E muitas vezes é feita política local com um prazo de validade, ou seja, eu vou fazer isto enquanto está no meu mandato, o que vem a seguir, logo veremos. E principalmente quando se muda de cor política e é um presidente que está a pautar terreno, às vezes faz só projetos para os seus 4 anos. E a minha questão é, no estrangeiro isso também acontece. Às vezes termos a noção que são coisas com prazo de validade, enquanto está aquele executivo no poder e depois quem vier a seguir que resolva. Não é uma doença nossa, Milene. Okay. Nós não somos assim tão doentes. Estou a brincar. O fenómeno dos chamados ciclos eleitorais, ciclo político eleitorais, até há estudos sobre ciclos económicos eleitorais, de como os comportamentos e as decisões do ponto de vista financeiro, que têm tradução financeira e económica na gestão das autarquias, respeitam os ciclos. Até com picos em anos eleitorais, também sabemos disto, não é? Sabemos que os municípios muitas vezes despendem, em termos de despesa de investimento, sim. mais no ano autárquico, vésperas, etc. Tudo isso é conhecido e é um fenómeno dos ciclos políticos, é um fenómeno que não é um fenómeno nem do poder local, nem só nacional. Claro que há também, eu parece que estou a tornar-me designer, não de ambiente, mas designer de modelos de governação. Claro que há desenhos de modelo, desenhos de formas de governar que tendem a alisar estas curvas, não é? Estes efeitos de ciclo a serem mais tenues. Nomeadamente quando permitem eleições em contraciclos de órgãos diferentes. Por exemplo, o órgão fiscalizador não é eleito no mesmo ciclo eleitoral do órgão executivo. Há outros modelos, mas o mais comum é este, não é? Do ciclo, o ciclo único eleitoral e o ciclo único a repercutir-se em estratégias de médio prazo, muitas vezes mais do que longo, né? Curto prazo, ter um impacto eleitoral imediato, com esta lógica de despesa em determinados picos. Não é uma consequência natural de haver algo que a democracia também, de uma regra da democracia, que é eleições frequentes. E, portanto, ainda bem que as temos, porque permite a fiscalização e responsabilização dos eleitos, mas depois também tem esta consequência. Claro que o exercício de poder que o eleito tem sobre o orçamento, por exemplo, nos modelos que há pouco eu referia
em que o poder administrativo, a administração local é mais independente do poder político, isto já não se sente tanto, este fenómeno dos ciclos, porque uma parte significativa do orçamento é da responsabilidade dos órgãos administrativos, dos técnicos, e portanto tudo que pode ser efeito de ciclo político está mais esbatido porque tem impacto sobre uma pequena fatia do orçamento e não a totalidade do orçamento. Portanto, depende também do desenho, depende do modelo, e por isso aí vou concordar com o André. Se tivermos, quanto menos informação temos sobre isto, menos conhecimento temos sobre isto, também simplificamos demasiado e achamos, bem, descentralizar é só o poder, ou descentralizar é só uma coisa. Isto é, de facto, um problema muito mais complexo, tem muito mais nuances, muito mais cambiantes, que são preciso discutir e é preciso perceber e propor. Não é? Quanto mais pessoas forem percebendo um bocadinho disto, mais a voz é informada e permite propor coisas novas, inovar. Não é? É fundamental em políticas públicas. Bom, eu não sei se ainda estão agora a chegar, é o habitual, a esta hora eles começam a chegar os parabéns e que aprenderam muito e que estão a gostar muito desta sessão. Parabéns já enganei mais pessoas. Filipe, e também pelas questões, excelente debate. E, pois, eu só tenho a agradecer a participação. As questões foram boas, por acaso. Obrigada. Não, mas tenho sempre... Eu estava a falar das minhas. Claro, foi assim que se iniciou. Tenho sempre que agradecer aos participantes que se mantêm, às vezes já é quase meia-noite e eles estão aqui ainda a ouvir e a participar e a fazer questões. Ainda vão a tempo, se quiserem fazer algumas questões, por favor, façam-no. A Fedra está a dizer que ali a meio ficou um bocadinho deprimida, mas é isso, temos que apostar na descomplexificação, na informação, no estar atento, no estar envolvido. E, Filipe, antes de me despedir e de agradecer derradeiramente, não sei se vou deprimir ou não, se é uma aposta arriscada, mas também no livro consta esta frase, quase mesmo no fim, e eu pedi um comentário a esta frase, que diz assim: um país com medo de si próprio não tem futuro. É fracional, antes dos 5Ds. Antes dos 5Ds, eu acho que não preciso explicar muito mais depois do que dissemos hoje nesta conversa toda. Não é? Acabamos por centrar muito nisto, mas é uma frase que remata o ensaio, porque queria que tivesse, apesar de rematar assim, queria que tivesse este tom de esperança, que é pode haver futuro se nós não tivermos medo de nós próprios. O medo de nós próprios é esta história da infantilização e de ter medo de ter mais poder. Portanto, de facto, um país que tem medo de si próprio é mau sinal. Nós termos medo de nós sermos mais cidadãos é mau sinal. E é mau sinal para o futuro. E por isso é que eu terminava com essa ideia que não teria futuro. Mas tem uma forma mais literária de terminar um ensaio académico. Claro, é a punchline, não é? Na página número 100 é a punchline. Já viram? Curtinho, 100 páginas, baratinhos, uns ensaios da Fundação são baratinhos. Aliás, eu deixei o link no chat, mas se procurarem no Google, por exemplo, descentralização podem ler à vontade. É a parte da venda neste momento. É Filipe Teles. Isto é editado por uma instituição sem fins lucrativos, portanto não tenham problemas. Ele custa entre 2 a 3 euros. Se for e-book, nem chega a 2 euros. Portanto, eu recomendo vivamente este ensaio. Eu aprendi imenso mesmo. E pensava que sabia alguma coisa de governança local e afinal não sabia era nada. Portanto, tenho aqui a agradecer imenso aos nossos caríssimos participantes, mas Filipe, também pelo tempo, pela simplicidade a explicar estes temas tão complexos e pela simpatia em estar aqui uma noite a falar com leigos sobre temas tão delicados. Portanto, resta-me realmente agradecer tudo isto e a disponibilidade, Filipe. Muito obrigada, foi excelente. Não, foi. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo da conversa e das perguntas e das reações. Este também era um dos objetivos com os ensaios, é provocar este tipo de sessões e este tipo de discussão, portanto fico contente e gostei do casamento com as questões da gestão ambiental. Acho que é um bom exemplo. Parabéns por isso e boa sorte para os próximos 20 programas até chegarem aos 100, depois é a altura de repensar. Bom, e já agora vou vender aqui o meu peixinho, deixem-me dizer-vos
que a partir de maio, se tudo correr bem, vamos reiniciar o nosso programa presencial e no dia 22 de maio vamos ter o Luís Guilherme Sousa, que está aqui na plateia, que é biólogo, a mostrar-nos as andorinhas e as diferentes espécies e as diferentes colónias e nidificações de andorinhas em Lousada. Portanto, vamos voltar a campo. Mas antes disso, no dia 7 de maio, vamos ter, por acaso, um colega também da Universidade de Aveiro, o investigador de genética forense Luís Souto Miranda, que nos vem falar de ciências forenses na gestão ambiental. Vocês já estão a ver que isto já vai com um nível de fora da caixa bastante Milena, aproveita gamado. porque o Luís é autarca. Pois é autarca. É presidente da Assembleia Municipal. É presidente da Assembleia Municipal, portanto, está Sara, um bom casamento. É verdade. E não me vou esquecer de trazer esse detalhe à conversa. Sara, se as sessões presenciais vão ter transmissão online, as que forem em sala vão, porque é fácil colocar uma câmara, pôr a transmitir e a fazer o streaming. As que forem em campo, como esta das andorinhas, não vai ser possível, porque não temos meios técnicos de andar com um cameraman a fazer um direto em tempo real. Mas eu convido-vos a participar nestas sessões. Nós vamos tentar manter mensalmente duas, uma presencial e uma online, porque realmente percebemos que muitas pessoas de todo o país queriam continuar a assistir ao Biolousada, portanto vamos manter estas sessões online também, uma vez por mês. Enquanto os recursos e o nosso tempo e a disponibilidade dos oradores assim o permitir. Portanto, pronto, acho que já me despedi. Boa noite a todos. Filipe, mais uma vez obrigada e vemo-nos por aí, nestas discussões de ciência política local. Adeus, obrigado. Boa noite.